Logo de cara, vereadora Mariana Lescano, do Partido Progressista aqui de Porto Alegre, voltou a polemizar com a divulgação de uma nota sobre as postagens contra o Papa Francisco que ela fez. Papa que faleceu, todo mundo sabe, na última segunda-feira. A nota diz o seguinte, abre aspas, tem imagens aí não? Abre aspas, o Papa é um líder religioso e político. Respeito a figura religiosa e a missão nobre do Papa Francisco, mas discordo de alguns de seus posicionamentos políticos. Diferente de seus antecessores, João Paulo II, que publicamente era contra o comunismo, e Bento XVI, que abertamente criticava a chamada teologia da libertação, Papa Francisco politicamente adotou uma postura mais progressista e silenciou diante de ditaduras como a da Venezuela e Cuba. Presta atenção nesse ponto, hein? E ela diz ainda, nesse ponto político foi a minha crítica. Discordar de líderes religiosos e políticos é normal numa democracia. Aqui no Brasil, diversos deles são diariamente atacados. Mas pegar fragmentos de uma publicação, isolados de todo o contexto descrito em outros 7 slides, é desonestidade intelectual daqueles que diariamente atacam os valores cristãos e apoiam ditaduras que perseguem e matam líderes religiosos, como na Nicarágua. O mundo vive sim uma guerra política, ideológica e que também é espiritual e que se renova no Vaticano cada vez que um novo pontifício nos deixa e outro assume. Que o Papa Francisco descanse em paz e que o próximo Papa seja mais conservador e próximo aos valores que a Igreja traz. E que Deus abençoe a todos, fecha aspas. Eu quero chamar agora aqui no estúdio do Boa Tarde, por gentileza, meu queridíssimo amigo Guilherme Macalossi, nosso comentarista de política e economia aqui do Grupo Band RS. Boa tarde, você está bem? Boa tarde, Mota. Boa tarde aos nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham. Ontem você fez uma análise muito equilibrada, diga-se de passagem, sobre as postagens idiotas e desrespeitosas da citada vereadora aqui de Porto Alegre, Mariana Lescano. Do que ela colocou na nota, vamos deixar as postagens de ontem para o passado. Sim. Sobre a nota que eu acabei de ler, que ela fala que o Papa nunca falou, nunca abordou, nunca criticou ditaduras, Cuba, Nicarágua, ela citou, Sim. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Vamos lá. Primeiro que eu acho importante destacar o seguinte. A nota traz a posição da vereadora sobre aquilo que originalmente ela gerou a repercussão sobre uma outra postagem no seu Instagram. E eu lamento dizer que a nota tem uma série de informações que não são verdadeiras. Lamento dizer, a nota é mentirosa em vários elementos. Por que a nota da vereadora Mariana Lescano é mentirosa? Acho que é importante começar dizendo o seguinte. Eu vou voltar aqui a nota, porque eu sou, como jornalista, muito chato e vou atrás da informação. Então, tem que ser assim. Quando alguém diz alguma coisa, eu pesquiso para ver se a coisa é verdadeira. Olha aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aí o print? Volta naquele print, gente. Vamos devagarzinho. Volta naquele print. O que disse a vereadora? Vou repetir aqui o que ela disse na nota. Ela escreveu o seguinte. Diferente de seus antecessores, João Paulo II, que publicamente era contra o comunismo, e Bento XVI, que abertamente criticava a teologia da libertação, Papa Francisco politicamente adotou uma postura mais progressista e silenciou diante de ditaduras como a de Venezuela e Cuba. E nesse ponto político foi a minha crítica. Citou Nicarágua também. Citou Nicarágua, enfim. Fato é que eu fui atrás das informações para saber se o Papa Francisco não havia se manifestado em relação na própria internet. A ditaduras e a perseguição a indivíduos, a perseguição envolvendo oposição ou mesmo a cristãos. E daí nós temos aqui algumas imagens dos prints de alguns veículos. Ace Digital. Papa Francisco condena a perseguição contra a igreja na Nicarágua e apela ao diálogo. Acho que podemos passar para a próxima. Pode ir para o próximo. Isso. Vatican News, que é a agência de informações do Vaticano. Papa aos fiéis da Nicarágua. Nunca duvide de Deus.
mesmo nos momentos difíceis. Pode passar para a próxima. Vamos lá. Próximo card aí, por favor. Isto é, Papa condena o uso da pena de morte contra manifestantes no Irã. Que, inclusive, rapidinho, desculpe interromper o comentário do Macalós, não foi só a vereadora Mariana Lescano que repetiu essas bobagens que o Papa não falava a respeito de respectivas ditaduras. Um deputado estadual, um dos mais votados do Rio Grande do Sul, também falou besteiras. E citou, inclusive, isso daqui, ó. Numa emissora de televisão ontem, que não vou falar o nome da emissora, né? Respeitamos todas elas. Mas ele disse exatamente sobre isso, ó. Ele esqueceu de pesquisar, viu, deputado? O senhor tem que pesquisar, o senhor tem uma equipe aí. Seria importante a sua equipe pesquisar também, para não falar besteira. Acho que nós temos mais prints. Tem mais prints sim, ó. Pode ir pro próximo. Para não deixar na margem aqui de que ele teria falado uma vez. Aqui, G1, Papa pede mobilização de políticos pelos cristãos perseguidos. Francisco falou sobre violência sem sentido e situações dramáticas. Morte no Paquistão de cristãos queimados por blasfêmia causou comoção. Nós temos mais, vamos lá. Tem mais, pode ir para a próxima. Eu, país. Papa condena a brutal perseguição religiosa no Iraque e na Síria. Francisco clama contra o silêncio cúmplice que permite a violência contra as crianças. Próxima. Tem mais aí material, pode colocar o próximo aí. Brasil Paralelo. Papa Francisco influencia a libertação de centenas de presos em Cuba. Governo cubano anunciou no dia 14 de março a libertação de 553 presos, no espírito do jubileu ordinário de 2025. E nós temos mais uma. Gazeta do Povo. Papa pede libertação de presos da ditadura cubana por protestos. Então a nota é eivada de informações, ela é cheia de informações falsas sobre a conduta do Papa. O que a nota tenta dizer é justificar o posicionamento da vereadora, né, com aquela manifestação em relação a ele, porque ele eventualmente teria se omitido, ele supostamente teria ficado em silêncio em relação à perseguição a cristãos pelo mundo, a cristãos e católicos. Isso não é verdade. O Papa sempre se manifestou de forma contundente e permanente, mas como um religioso, não como um guerreiro, não como um general, não como um líder de uma facção, como um religioso, como alguém que clama por misericórdia, clama por oração, clama por um sentimento de amor e fraternidade humanos. É isso que o Papa faz. E nas eventuais ocasiões em que o Papa Francisco se encontrou com líderes políticos ou mesmo com ditadores, o fez sempre com o objetivo de promover o resultado positivo para os seus fiéis e para o povo em geral. Assim como Jesus Cristo também se encontrava com pessoas que talvez à época não eram julgadas como pessoas corretas, pessoas adequadas. Mas esse é o desafio do trabalho de um Papa, no campo da política do mundo, no campo das relações humanas, para além dos temas transcendentes, que são os temas da fé, com os quais ele também lida. Então aqui se estabelece, né, uma falsificação histórica em relação ao Papa. Como se esse Papa silenciasse ante a violência porque eventualmente ou supostamente teria ligações políticas ou teria preferências ideológicas em determinados campos políticos. Isso não é verdadeiro, mano. E essas imagens de veículos diversos evidenciam isso. Você escancarou a mentira da nota. Faz parte da trajetória do Papa Francisco, que quando era bispo, quando era arcebispo de Buenos Aires, se contrapôs aos kirchneristas. Os kirchneristas inventaram informações sobre o passado do Papa, como se ele fosse colaborador da ditadura. Ditadura que o Papa Francisco também combateu, a ditadura argentina, né, que perseguiu milhares de pessoas, inclusive perseguiu a igreja. Papa Francisco se opôs, e se opôs aos populistas, e se opôs aos ditadores do mundo inteiro, fazendo um trabalho religioso importantíssimo, reconhecido pela comunidade global. E agora ele está sendo destratado, está sendo atacado, depois de morto, por uma
vereadora e por outros a quem ela busca agradar, exatamente porque ela tem ali uma visão ideológica que, lamento dizer, beira o fanatismo. E daí ela identifica no Papa Francisco o quê? Um suposto agente do comunismo? É lamentável. Confunde a visão sociológica da formação dele como jesuíta e do país em que ele viveu e trabalhou como religioso com comunismo. Comunismo é outra coisa, que não tem nada a ver com uma visão social. Visão social todos têm. E também está errado nisso, porque o Papa Bento XVI também tinha uma visão social. A diferença do Papa... o Papa Bento XVI tinha uma visão social. A diferença do Papa Bento XVI para o Papa Francisco é que o Papa Bento XVI era um teólogo. Ele se voltava para as questões internas da igreja. O Papa Francisco é um sujeito que se voltou para a população pela própria formação da origem dele, da ordem jesuítica, que tinha essa ideia de buscar o rebanho, os fiéis. Então, posturas diferentes para necessidades diferentes da igreja. E, por fim, aqui ela dá a entender, e ela diz o seguinte: discordar de líderes religiosos e políticos é normal numa democracia. Mas a senhora não discordou do Papa Francisco, lamento. O que a senhora fez foi escrever o seguinte nas suas redes, e é isso que originou a polêmica. A senhora escreveu, abre aspas, sua morte marca o fim de uma era que, infelizmente, foi marcada por distorções doutrinárias. E mais adiante, e isso que eu considero o mais grave de tudo é o que você vai falar agora. Não vejo como coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. Quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derrubado. Ora, a gente só limpa a coisa que é suja, né? Vereadora, não brinque com a inteligência alheia. Aqui, se a senhora diz que uma limpeza espiritual está acontecendo, é porque, eventualmente, isso é o que se deduz do que a senhora escreveu. Se uma limpeza espiritual está sendo feita, isso significa que gente suja espiritualmente estava investida, estava, ocupando funções e tinha que ser, como está escrito aqui, tinha que ser retirada. Então não é uma questão de discordância. A questão é, inclusive, existencial. Não é dizer, eu não concordo com a visão que o Papa Francisco tem, sei lá, sobre o celibato dos padres. Isso é uma visão que a senhora pode ter em contrário do Papa. Eu tenho uma visão diferente em relação ao Papa e a postura que ele tem sobre aborto. Bom, aí é uma visão diferente. Agora, a senhora escreveu que há uma limpeza espiritual acontecendo e que a senhora não vê como coincidência a morte do Papa ao dia seguinte da Páscoa. Então, a senhora atrela a morte do Papa a uma limpeza espiritual. O texto diz isso. O texto diz isso, vereadora. E a sua nota não repõe a verdade em relação à conduta do Papa. No campo de atuação do Papa, na vida humana, que também é uma dimensão do seu trabalho. E isso precisa ser devidamente esclarecido. E acho sinceramente que tem um monte de gente falando sobre doutrina quando não entende patavinas de doutrina. Exatamente. E tem um monte de gente atribuindo ao Papa posicionamentos que ele não teve porque não tem a capacidade de dar um Google na internet. Não é nem capacidade intelectual, o negócio é do dedinho lá no Google. Só para encerrar o assunto, porque eu também li verdadeiros absurdos nas redes sociais. Porque o Papa recebeu o atual presidente da República, Lula, junto com a primeira-dama. Ele recebeu, horas antes do falecimento, o vice-presidente norte-americano, que é explicitamente de direita. Ele recebia a todos e tratava a todos com muito amor e com muito respeito. A pergunta é, um líder como o Papa, que também é um chefe de Estado, um líder como o Papa vai se recusar ao diálogo? Se tem um líder que não pode se recusar ao diálogo, é um líder religioso. Com certeza. Com certeza. Um líder religioso não pode se recusar ao diálogo. Jesus Cristo se recusou ao diálogo? Muito pelo contrário, né? Eu acho que muito pelo contrário. E eu pergunto, qual seria a conduta de alguns em relação a Jesus Cristo se ele fosse vivo hoje? Ele seria acusado de comunista?
Essa é a pergunta que fica. Parabéns pelo comentário. Tá? Assine embaixo tudo que disse Guilherme Macalossi. Um abraço para a Muito audiência. obrigado. Até mais.